Olá pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, professor de sociologia. Hoje a gente vai continuar aí a nossa aula de Nietzsche, né? Na última aula nós vimos o pensamento do filósofo, né? As origens do pensamento dele. Ele se baseava muito em outros autores, né? Principalmente no Schopenhauer. E aí do Schopenhauer ele vai pegar aquela questão da vontade e vai criar a vontade de potência dele. Nós vimos também a questão do martelo, né? A questão da filosofia que quebra, né? E o pensamento de Nietzsche, a gente sabe que ele era um cara muito crítico, né? Ele era um cara que estabelecia muitas críticas e não se importava, não, de quem quer que fosse. Né? Na aula de hoje, a gente, inclusive, vai ver uma crítica muito forte a Sócrates, né? A de quem critica Sócrates? Nietzsche. Nietzsche criticou Sócrates, e a gente vai ver alguns termos que são muito característicos da filosofia de Nietzsche, que costuma ser muito, muito cobrado aí nos principais vestibulares. Tá legal? Então, vamos seguir aí o nosso material para a gente tentar entender esse filósofo controverso aí que é Nietzsche. Só um minuto. Vamos lá. Então, Nietzsche, vamos começar com um termo bem característico de Nietzsche, que é o amor fati, tá? Que em latim aí é amor ao destino, tá legal? E esse amor fati, inclusive na aula de hoje a gente vai ver, como eu disse, vários termos muito específicos de Nietzsche, né? A gente vai ver a questão do apolíneo e do dionísico, a gente vai ver essa genealogia da moral e principalmente aí o niilismo, que é o tema dessa aula aí, é o nome dessa aula, tá? Então, a última aula que a gente teve foi construção do pensamento de Nietzsche e essa aula a gente vai ter aí uma aula de niilismo, tá? A gente vai ver direitinho o que é, vamos passar pelos esses pensamentos do Nietzsche e aí a gente chega nesse niilismo aí para concluir a aula, tá? Então, o amor fati do Nietzsche seria o amor ao destino. Desculpa, galera, deu ruim aqui. Seria amor ao destino. Isso aí. Amor ao destino, tá? O que seria isso, tá? É um pouco pesado, né, o que ele fala. Mas o Nietzsche diz que a gente tem que aceitar tudo aquilo que vem do destino. Para o Nietzsche, a gente não tem que ficar questionando se algo que a gente sofreu ou aconteceu conosco, tanto bom quanto ruim, a gente tem que ficar procurando questionamentos racionais para tentar entender isso, né? Então, para o Nietzsche, essa questão do destino, né, ela vai ser muito importante, a gente vai ver isso ao longo aí da nossa aula. Né? Então, esse amor fati era a gente aceitar essa questão do destino. Né? Coisas ruins e coisas boas acontecem com todo mundo. Tá? E conosco a mesma coisa. A gente tem que aceitar. Tá legal? Não ficar procurando racionalidade nisso. Né? Vamos acompanhar aí. Então, implica em aceitar as coisas que foram dadas e tiradas da gente. Todos os acontecimentos se inserem numa ordem de causa da natureza, tá? Assim como cada um. Portanto, só podemos concluir que nada poderia ter acontecido de outra forma. Nada poderia ter sido diferente. Então, pro Nietzsche, a gente simplesmente tem que entender se a coisa aconteceu, era para ter sido acontecido, né? Era para ter acontecido de qualquer forma. Né? Então, a gente vai ver aí que ele tem uma questão muito do feeling da natureza. Né? É onde ele vai criticar o Sócrates e vai exaltar a filosofia pré-socrática. Lembra da filosofia pré-socrática? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, mais uma coisa aí, ó.
amor fati, né? E aí, outro termo muito utilizado por Nietzsche é o apolíneo, né, e o dionísico. Deus Apolo, se vocês não conhecem, procurem, façam uma busca aí. E Deus Dionísio, eles são deuses gregos, né, da filosofia grega. Apolo, tudo de bom, né? Tudo de belo, tudo de maravilhoso, tudo de bom era Apolo. E Dionísico era a questão meio da bagunça, do vinho, das festas, né? E aí ele vai fazer uma comparação aí dos nossos entendimentos a respeito das coisas, utilizando esse termo do apolíneo dionísico. Mas antes, ele vai criticar a tradição filosófica do Ocidente, tá? Principalmente Sócrates, a quem ele desenvolveu aí um ranço bem interessante, né? E ele acusa o Sócrates, o Nietzsche acusa o Sócrates de ter negado essa intuição criadora da filosofia anterior a Sócrates, os pré-socráticos, né? Lembrando que esses pré-socráticos, eles analisavam a natureza, lembram disso? Analisavam a natureza, estabeleciam um objeto ali naquela natureza, poderia ser a água, poderia ser o ar, poderia ser o cosmos, né? E utilizavam ali uma filosofia mais ligada à intuição, entendeu? E aí a gente vai ter a filosofia pré-socrática, uma filosofia cosmológica, né? A gente viu isso há um tempo atrás, algumas aulas atrás. E o Nietzsche vai criticar o Sócrates porque ele rompe com essa cosmologia e ele cria uma filosofia mais racional, né? Essa coisa da racionalidade na filosofia vem com Sócrates. Professor, você está dizendo que o Nietzsche não acredita na racionalidade? Não, ele acredita na racionalidade. Mas ele fala que a gente tem que observar outras coisas dentro da filosofia. Intuição, a questão da natureza. A gente tem que observar para criar os nossos métodos filosóficos, né? E aí, dentro dessa análise, ele vai criar essa questão, ele vai buscar lá na Grécia esses deuses, que um deus é o deus perfeito, né? E outro deus é o deus da bagunça, né? Que é o Dionísio e o Apolo, né? Então, o que ele vai falar? Ele vai estabelecer a distinção entre dois princípios, tá legal? Primeiro, o apolíneo, que é o deus da razão, da clareza, da ordem, e o dionísiaco, que é o deus da aventura, da desordem, da fantasia, das festas, das bebidas, né? Então são duas coisas totalmente o quê? Diferentes, tá legal? E aí, o que ele vai dizer sobre isso? Ele vai falar assim, esses princípios, tá? Que são complementares da realidade, foram separados por Sócrates, tá legal? Que optando pela razão, se opôs às visões contidas no mundo dionisíaco. Então, galera, o que ele vai falar? Ele vai falar que essa intuição, essa bagunça, ela também é importante. E Sócrates, quando rompe com essa ideia do dionisíaco, ele vai mostrar o quê? Que só a razão leva o ser humano, né? E o Nietzsche vai falar, não, as duas coisas são o quê? Complementares. Apolo e Dionísio são complementares. Você tem que ter razão, mas você tem que ter um pouco de confusão, né? Então, essas duas ideias antagônicas, pro Nietzsche, foi rompida com Sócrates. E aí ele critica Sócrates nesse sentido. Ele fala que é preciso, né? É como assim, vou usar um exemplo bem simples, né? Estudar é importante pra caramba, né? Mas de vez em quando ir numa festa, curtir com os amigos uma bagunça, também é legal, né? E nem por isso você vai estar errado. Então, de vez esse dionisíaco e esse apolíneo, eles se equilibram e eles são necessários.
Tá? Então, a crítica do Nietzsche é exatamente ao Sócrates que rompeu com isso, né? Quando Sócrates propõe uma filosofia totalmente voltada para a razão, que para o Nietzsche se chama o apolíneo. Né? Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá. Depois disso, outro termo bastante comum aí do Nietzsche é a genealogia da moral. Tá? Genealogia, só para a gente estabelecer a origem dessa palavra, genealogia lembra daquela árvore genealógica que a gente faz na nossa família, né? Quem foi meu bisavô, quem foi meu tataravô, quem foi meu avô, meu pai, né? Usa muito isso na biologia, né? Então, ele vai tentar buscar essa genealogia da moral. Ele vai tentar buscar essa moral, né? Uma moral que você tem aí vários filósofos tradicionais que vão se debruçar sobre essa moral, e o Nietzsche também vai estar estabelecendo aí e vai estar buscando essa moral. É claro, de uma forma bem crítica e bem pesada, né? Nietzsche não era polido nos seus, nas suas explicações. Então, Nietzsche vai dizer que a ideia de bem e mal não constitui noções absolutas. Olha só, tá? No entendimento que as concepções morais são construídas pelos seres humanos de acordo com seus interesses, ou seja, um produto histórico-cultural. Professor, não entendi nada. O que o Nietzsche está falando sobre a ideia de moral? Ele está falando que moral, relacionado ao bem ou ao mal, elas não são absolutas. Elas não são próprias. Elas não têm sentido próprio. Tá? Isso quem vai estabelecer, quem vai construir essa moral do bem ou do mal, vai ser o ser humano. De acordo com o quê? De acordo com seus interesses, de acordo com a sua cultura, ou de acordo com as coisas estabelecidas dentro da sua sociedade. Tá? Então, para mim, para a sociedade carioca ou para a sociedade brasileira, alguma coisa pode ser bom, que não pode ser bom para uma sociedade do Oriente Médio. Tá? Então, essa questão não é absoluta. Né? Essa moral para o Nietzsche, ela não é absoluta. O bem e o mal, eles vão estar dependendo do ponto de vista individual. Né? O que é bem para mim pode ser mal para o outro. Né? Então, essa dualidade do bem e do mal para o Nietzsche, ela é uma construção da sociedade, é uma construção individual que se expõe dentro de uma sociedade, né? E que ela depende, né? Depende. Isso não é relativo, deu para entender? Não é relativo, não é absoluto, tá? Então, ele usa um outro termo aí para dentro dessa questão moral, ele usa um outro termo que vai ser o quê? Vamos lá. A moral de rebanho. Tá? Aí é pesado, galera. A moral de rebanho, vamos tentar entender. O que é um rebanho? Né? É um grupo de animais, principalmente ali bois, né? Vacas, que ou pode ser carneiro, pode ser bode, um rebanho. Né? E aí ele usa esse termo do rebanho para comparar com algumas pessoas da nossa sociedade. E em termos de quê? Pessoas que se submetem, que não refletem o que fazer. E aí essas pessoas vão seguir o quê? Vão seguir o que é projetado, vão seguir o que é natural dentro de uma sociedade. Tá? Então, isso não é o professor Paulo que está dizendo, tá legal? Isso é o Nietzsche. Então, você tem pessoas que vão seguir o rebanho, né? Irrefletidamente, eles não vão refletir sobre as suas causas. A pessoa, às vezes, não sabe o que fazer, segue o fluxo. Né? Então, ele fala que isso é o rebanho, né? É um grupo de pessoas que tendem a seguir aí o que é projetado. E aí ele denuncia isso
tá? Para ficar mais pesado ainda, dentro da civilização cristã e burguesa. Tá legal? Então, para ele, muitas das pessoas... Galera, eu estou falando, Nietzsche está vivendo aí num período que vem depois de uma modernidade, né? Que ele vê como a religião pode influenciar na vida das pessoas, como esse capitalismo, como essa burguesia pode influenciar na vida das pessoas. E ele fala que tem algumas pessoas que vivem uma vida de rebanho, vivem uma moral de rebanho, seguindo o que é estabelecido sem refletir. Então, vai seguindo, simplesmente vai seguindo o grupo. Tá legal? Então, é pesado, né? O Nietzsche, ele critica ali a sociedade naquele momento, ele critica essa... Ele tem até uma frase aí que as pessoas dizem que Nietzsche, ele critica a religião, porque ele fala no negócio Deus está morto, né? E a gente vai ver por que ele estabelece isso, né? Não é porque ele não gosta de Deus ou porque ele é mau, não. Porque ele tem uma filosofia que a gente chama de niilismo. O que é o niilismo, galera? Só para a gente entender bem isso aí, que é o tema da nossa aula, e a gente vai fechar aí com chave de ouro, né? O niilismo é o momento em que o cristianismo, tá? Vamos analisar, galera. O cristianismo surge ali no Império Romano, né? Ele tem um apogeu ali na Idade Média, séculos e séculos as pessoas acreditando e seguindo aquela moral cristã. A gente viu isso, inclusive a filosofia, ela dentro da Idade Média, ela é uma filosofia cristã. A gente tem, ali no século XV, né, um rompimento com essa Idade Média, e 14, 15, né? E o surgimento de filosofia, surgimento do humanismo, a volta das cidades e tudo mais. Então, dentro ali da Idade Moderna, a gente tem, inclusive, o rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vocês aí da história, né? Eu também como professor de história, canso de dar aula para os meus alunos disso, a gente tem as reformas religiosas, não é isso? A gente tem novas religiões surgindo, então esse catolicismo que era dominante dentro da Idade Média, né? Ele nesse momento da modernidade, ele tem uma ruptura, surgem outras religiões, como o luteranismo de Martim Lutero, o calvinismo de João Calvino, o anglicanismo, né, do rei Henrique VIII, você tem a Contra-Reforma Católica, então você tem naquele momento ali uma ruptura do catolicismo. Então, o que ele fala? Que o homem ele seguia essa moral católica, né, como um valor absoluto, entendeu? Então, o niilismo seria o quê? Esse sentimento coletivo naquele momento, né, de que o tradicional, né, ficaria sem consistência. Essa cultura cristã católica, ela perde essa consistência do momento que outras coisas que surgem outras possibilidades para o ser humano, né? Então o niilismo, né, esses valores absolutos que eram típicos do cristianismo da Idade Média, eles são rompidos. É por isso que ele fala que Deus está morto. Deus no sentido moral, Deus no sentido de que coletivamente esse sistema tradicional ali do cristianismo da Idade Média, ele morre, né? Você tem na Idade Moderna e na Idade Contemporânea diversas situações, né, que você não segue, o grupo não segue extremamente a mesma visão. Tá? Você tem outras visões, você tem outras explicações, né? Então esse niilismo, né, é esse sentimento de que aquilo que você acredita pode ter outras visualizações, né? Então, gente, o Nietzsche, ele é pesado, ele é crítico, né? Ele
ele não se importa em criticar, ele não se importa em se posicionar. É um filósofo bem, bem denso, tá? Mas é importante demais a gente entender o básico do Nietzsche, porque, por exemplo, o niilismo já foi questão de prova de Enem, tá? O ano 2015, os pré-socráticos foram questão, né? 2016, Nietzsche caiu com Dionísio e Apolíneo, Dionisíaco e Apolíneo, e vira e mexe, essas questões do niilismo estão inseridos aí nas nossas provas. Tá? Então, por mais pesado que seja, por mais que você aceite ou não as ideias do Nietzsche, elas estão aí, é importante a gente saber, tá legal? E a gente encerra aí a aula de hoje nessa reflexão aí do niilismo, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Tentei reduzir ao máximo aí para que a coisa ficasse dentro de uma lógica mais simples de ser entendida, tá legal? Nietzsche não é fácil, Nietzsche não é simples de ler, tá legal? Espero que vocês tenham compreendido pelo menos esses termos aí que o professor passou para vocês, tá? Grande abraço, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Hein?